Uma quarta-feira, né? Uma quarta-feira chuvosa. Eu até pensei, falei, Deus, será que o povo vai? Né? E eu estava com medo de vir, não vou mentir não, irmãos. É que eu já vim para o lado de cá, mas foi um dia que choveu muito e não consegui passar aqui num trecho ali. E eu sou meio medroso, né? E aí eu falei, Jesus, né? Mas glória a Deus, a chuva passou, os irmãos estão aí. E é uma alegria estar convosco, né? Muito bom, que Deus abençoe o pastor Tiago, pastora Érica, os pastores, obreiros. Já estou me sentindo em casa, viu? Pastor Tiago, pastor Tiago falou, pastor, o senhor está em casa, então já estou meio abusado já, tá? Mas ainda bem que vocês não enjoaram do pastor, né, irmão? Glória a Deus. Meus irmãos, louvo a Deus pela vida da minha família, minha esposa, os meus filhos, né? E nós estamos aqui mais uma vez para o nosso desafio, pensar um pouco na palavra do Senhor, pensando sobre esse negócio de ser obreiro, né? Esse negócio é meio complicado, não é não? É uma benção de Deus, é bom. Eu digo que é para quem Deus chama, não é para quem quer. Se Deus chamou, glória a Deus por isso. Vamos lá? Abra sua Bíblia comigo, lá no livro, na carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, do verso 12 até o verso 20. Hoje eu acho que o caldo vai ser um pouquinho mais grosso, tem problema não, né? Não, então não tá bom. Não tá bom, não tem problema não. Às vezes o caldo é um pouquinho mais grosso, né? Mas eu aprendi que com o obreiro é assim, a gente não pode alisar muito, tem que ser mais duro, né? 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 12 a 20. Vou ler para nós ganharmos tempo, diz assim, ó. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de o nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre, amém. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas ao seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Amém, meus irmãos? Curve sua cabeça, oremos mais uma vez. Soberano Deus, eterno e poderoso, ó Deus, eu te louvo por essa oportunidade. Te louvo, ó Deus, por mais uma vez o Senhor nos confiar, Senhor, a tribuna desta casa, Pai, para falar da Tua palavra. Deus, abençoa os meus irmãos, abençoa a liderança desta casa. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu queria pensar com vocês, regido por um tema nessa noite: conselhos a um jovem pastor. Conselhos a um jovem pastor. Vou contar até 3, você já sabe, é pedagógico. A gente repete para não esquecer da mensagem, tá bom? Então vamos lá no 3, eu vou contar até 3, você repete o tema da mensagem. Conselhos a um jovem pastor. Vamos lá? 1, 2, 3. Glória a Deus, esse é o tema da mensagem. Conselhos a um jovem pastor.
Queridos, eu preciso fazer uma pergunta para você. Você já cometeu erros alguma vez? Você já errou? Não, eu olho para os irmãos e eu acho que não. Em algum momento da vida você já errou? Eu conheci alguém que dizia que nunca errou, que só errou uma vez quando pensou que estava errado. Verdade é que todos nós erramos. Todos nós erramos. Queridos, nenhum de nós está imune a erros. Em algum momento, ou devido a alguma circunstância, nós erramos. A questão é que, muitas das vezes, as pessoas olham para um obreiro, para um pastor, para um líder de departamento, e às vezes eles pensam que, por ser um líder, por ser alguém que está à frente de uma obra, ele é imune de erros. Às vezes a gente pensa até assim, meu Deus, será que o pastor fulano, será que o fulano de tal passa pelas lutas que eu passo? E eu tenho que lhe confessar, passa por outras até piores. A questão é que quando um líder erra, um obreiro erra, parece que a cobrança é muito maior, sim ou não? Todo mundo pode ficar bravo, mas se um obreiro ficar bravo, alguém diz assim, misericórdia, você é obreiro. Mas todo mundo fica. A cobrança, ela é sempre maior. E eu até entendo. Isso por quê? Porque, queridos, quando um obreiro cai, quando um obreiro erra, quando um líder erra, infelizmente ele nunca cai sozinho. Ele sempre leva alguém junto com ele. Ou de alguma forma, pessoas à sua volta são feridas. Por quê? Porque ele torna-se um referencial. Ele torna-se alguém de destaque. Tendo em vista a importância do que é nós como obreiros, como servos de Deus, olhando para aquilo que Paulo escreve, Paulo tem uma preocupação. E qual é a preocupação de Paulo? Dar conselhos para que os jovens pastores, os jovens obreiros não venham vacilar. O texto que nós lemos é um pano de fundo, está inserido na primeira carta de Paulo a Timóteo. A carta de Paulo a Timóteo, tanto a primeira quanto a segunda, ou mesmo a epístola de Tito, são conhecidas como cartas pastorais. A primeira vez quem dá este nome é Tomás de Aquino, em 1274. Mas o que nos chama a atenção é que estas cartas, elas são diferentes de todas as outras. Por exemplo, quando você lê as cartas de Paulo à igreja de Éfeso, à igreja de Corinto, Paulo está escrevendo para congregações, para um povo, possivelmente tratando de questões que estão acontecendo. Já estas três cartas, que são conhecidas como cartas pastorais, Paulo está escrevendo direto para indivíduos, pessoas em particular. Por exemplo, o jovem Timóteo e Tito, que ele diz, são meus cooperadores na fé. Paulo está escrevendo para estes homens que são seus ajudadores. E como eu fiz a pergunta para você, você já cometeu erros? Certamente que sim. Quando nós olhamos para a liderança, queridos, um dos maiores erros, ou se não o maior erro que um líder pode cometer, é não fazer sucessor. Porque nós precisamos ter em mente que nós não somos eternos. E isso em todos os âmbitos da vida. Grandes empresas, por alguém não preparar um sucessor, quando o líder maior, infelizmente, por conta de um acidente ou algo que aconteceu, partiu, ruiu. Ninguém sabia o que fazer. Por quê? Porque ele não preparou sucessor. É lindo porque Paulo, sabendo disto, Paulo começa a preparar homens
para assumir o legado que Deus lhe deu. Sabendo o tamanho da responsabilidade, Paulo escreve estas cartas. E qual é o propósito destas cartas? Aconselhar os jovens pastores como é que eles deveriam se comportar. Aconselhar a esses novos obreiros como é que eles deveriam se portar. E é lindo, irmão, porque estudando a carta, nós vamos aprender como Deus nos orienta, qual tipo de postura e conduta que cada um de nós deve ter. Olhando para esse pano de fundo, eu queria pensar com vocês alguns conselhos que Paulo dá a este jovem pastor, que na verdade serve para mim e serve para você. Primeiramente para mim, se servir algum para você, você pega. Porque quando eu estudava isso, eu falei, meu Deus do céu, eu estou quebrando a cabeça faz um dia com esse negócio aqui. Minha esposa sabe, aí eu falo, meu Deus, Jesus, me ajuda. Por quê, irmãos? Porque não é só falar, é a palavra de Deus. Primeiro conselho que Paulo dá a Timóteo, que eu acredito que serve muito para nós, obreiros da casa do Senhor. Qual é o primeiro conselho, pastor? Não abra mão de uma vida de oração. Você quer ser bem-sucedido no teu ministério, quer ser próspero naquilo que você faz, não abra mão de uma vida de oração. Aonde é que nós encontramos isso? 1 Timóteo capítulo 2, do 1 ao 4. Hoje nós vamos ler bastante a Bíblia. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 a 4. Olha o que ele diz. Antes de tudo, recomendo-se que se faça súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Primeira coisa que Paulo orienta ao Timóteo é: antes de tudo, recomendo que você faça oração. Pastor, por que isso é importante? Gente, o apóstolo Paulo, ele roga a Timóteo que fique em Éfeso. Paulo deixa Timóteo em Éfeso. Por quê? Porque em Éfeso estava tendo alguns problemas. Quando você lê o capítulo 1 de 1 Timóteo, do 1 ao 7, ele diz assim, a partir do verso 3, capítulo 1, a partir do verso 3. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé sincera. Aí ele diz: alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem e nem as coisas das quais fazem afirmações categóricas. Sabe o que Paulo está dizendo? Timóteo, fica em Éfeso, porque tem um monte de gente que está ensinando um monte de tranqueira, que afirmam coisas que eles nem sabem o que significam. Esse é o tipo de problema que Timóteo vai enfrentar. Só que embora ele fale para Timóteo o que é que Timóteo vai enfrentar, o capítulo 2 ele começa dizendo: antes de tudo, faça oração. Sabe o que ele está dizendo? Meu filho, se você não aprender a orar, você não vai vencer os problemas. Quer ser um obreiro abençoado? Aprenda a orar. Aprenda
Aprenda a colocar os problemas diante de Deus. Tem hora que a gente quer fazer reunião, tem hora que a gente quer fazer, não precisa. Vai para o joelho, diz: Deus, entra nessa causa, Deus, entra no meio desse problema. Deus ouve oração, Deus responde oração. Comece tendo uma vida de oração. A questão, irmãos, é que um obreiro, um líder, jamais deve abrir mão da vida de oração. Primeiro conselho que Paulo dá aos obreiros, primeiro conselho a esse jovem pastor: não abra mão de uma vida de oração. Sabe por quê, irmãos? Porque a oração é o canal de relacionamento que nós temos com Deus. Eu já falei para vocês que é possível trabalhar na obra sem ter relacionamento com Deus na obra. É possível trabalhar para Deus e não ter vida com Deus. E aí, qual é o resultado de uma vida vazia de oração? O resultado de uma vida vazia de oração é muito movimento, pouco avivamento. O resultado de uma vida sem oração é muita transpiração e pouca transformação, muita informação e pouco conhecimento, muita distração e pouco entendimento, muita performance e pouca unção, muito convencimento e pouca conversão. Mas quem ora vê a diferença. Deus te chamou para intimidade com Ele. Então, como Paulo disse a Timóteo, o conselho é para nós: não abra mão de uma vida de oração. Deus vai te visitar enquanto você estiver orando. Deus vai te visitar no secreto. Deus vai começar a te usar como nunca usou. Deus vai te levantar de maneira especial. Mas não abra mão da vida de oração. É porque, irmãos, se a gente não orar, a coisa fica feia. Se a gente não orar, a coisa fica feia. Aí olha o que ele diz, ainda no capítulo 1, verso 8 a 10. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando a mão santa, sem ira e sem discussões. Aí o 9. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, e não se adornando com tranças, e nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com as boas obras, como convém às mulheres que professam adorar a Deus. Ele não está falando de usos e costume. Não é usos e costume que ele está falando. Ele está dizendo o seguinte: não adianta você estar bonitinho por fora e vazio por dentro. Não adianta você estar como manda o figurino, toda adornada, toda bonita, se por dentro é vazio. Então, qual é o primeiro conselho? Não abra mão de uma vida de oração. Mas ele vai nos dar um segundo conselho. E qual é o segundo conselho que ele nos dá? A postura e as qualificações que um líder precisa ter. A postura e qualificações que um líder precisa ter. Primeiro ele diz assim, não abra mão da oração. Antes de tudo, comece orando. E depois ele vai nos ensinar, dizer assim, deixa eu te dar um conselho. Você precisa ter postura e qualificações. Um obreiro, um servo de Deus, um homem de Deus precisa ter isso. E aí ele começa falando onde? Capítulo 3, do verso 1 até o verso 7. Olha o que ele diz. Essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, ou na sua versão episcopado, que é a mesma coisa, deseja uma nobre função. Aí ele diz, é necessário, pois, olha que lindo isso, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível,
marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como é que poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito e nem na cilada do diabo. Você viu o currículo? É só dizer que quer ser obreiro? Não. Pastor Tiago, eu quero ser obreiro. Então, deixa eu ler aqui o que Timóteo falou. É muito sério. Sabe o que Timóteo está nos ensinando? Vida é mais importante do que performance. Sabe o que ele está nos ensinando? Caráter vale mais do que habilidades. Tem muita gente que tem habilidade, mas não tem caráter. Tem muita gente que tem performance, mas não tem vida. E o que vai contar no ministério é a vida que você tem diante de Deus. E aí nós precisamos entender um negócio muito sério. Ser é mais que ter e mais do que fazer. Vou falar de novo. Ser é mais que ter e mais do que fazer. Tem gente que faz e tem gente que tem. Só tem um problema, ele não é. Eu faço e eu tenho, só não sou. Pastor, isso é importante? É, porque naquele grande dia alguém vai dizer assim: em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. Aí o Senhor vai perguntar: quem é você? Apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Ser é mais do que ter e mais do que fazer. O problema, queridos, é que infelizmente, às vezes, no ministério, e eu não estou falando da igreja local, eu estou falando como um todo, às vezes a gente prioriza o ter, o fazer, ao invés do ser. E isso é perigoso, por quê? Porque antes de Deus te chamar para ter ou para fazer, Deus te chama para ser. Ser um discípulo, estar próximo, estar junto dele. E olha como que a coisa é séria. Quando Timóteo escreve para Paulo no capítulo 3, do 2 a 7, ele diz assim: é necessário, é importante, é necessário que este obreiro seja o quê? Primeiro, irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? Aquele que você não tem o que falar dele, não tem que ficar chamando a atenção dele, não tem que ficar repreendendo, ele é irrepreensível. Aí ele tem que ser esposo de uma só mulher. Por que, pastor? Porque a gente está numa época que tem uns obreiros aí, uns pastores que querem ter 2, 3. Pode não. E está uma moda, os camaradas vão para a internet dizendo assim: na época de Abraão, na época de fulano, e por que só na minha vez tem que ter uma só? Porque a Bíblia ensina. Não pode ter 2 não, pastor? Pode não, meu filho, tem que ter uma só. E há quem diga, né? Não sou eu que digo, eu ouvi o irmão falando assim: com uma só não está fácil. Brincadeira, tá, irmãs? As irmãs olharam com a cara feia. Agora a irmã Cláudia olhou ali, disse: misericórdia. Depois você edita essa parte, varão. Brincadeira. Olha que interessante, irmãos. Esposo de uma só mulher, temperante, vigilante, prudente, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não violento. Ele precisa ser amável, inimigo de contenda. Olha, irmão, inimigo de contenda. Tem obreiro que é briguento? Não, tem não, né? Não tem obreiro briguento, irmão. Não, pelo menos eu não conheço. Irmãos, inimigo de contendas, não avarento, sabe o que é isso? Apegado ao dinheiro. O infeliz oferta e fica assim:
Quero ver onde é que foi o meu dia. Irmão, você está ofertando, você deixou no altar. É Deus que vai prosperar você, é Deus que vai multiplicar. Eu lembro, queridos, que num contexto, eu muito jovem, aí tinha um tesoureiro da igreja, e ele vinha, e eu sempre, a gente já fazem 18 anos que a gente está nessa jornada, servindo integralmente ao Senhor. Quem faz o meu salário é Deus, irmão. Integralmente ao Senhor. Vamos para 18 anos, eu lembro que quantas das vezes eu ia pregar, e a irmã Cláudia ficava o dia inteiro fazendo pão de mel, e eu ia pregar à noite, a gente vendia pão de mel, trufa, pagando aluguel com tanta coisa. Vendi uma trufa, eu sabia, o dízimo do Senhor. Quando eu ia levar para o tesoureiro, eu levava uma sacola cheia de moeda. Deixava lá, disse, ô varão, desculpa. Eu disse, não, é bom, que eu troco no mercado, faz troco para o pessoal. Eu disse, então dá bom. Eu tirava ali na hora. Aí um dia ele veio com um envelope que tinha que ter o controle, o nome. Disse assim, não precisa não. Isso não, pastor, antes, você sabe que tem um livro lá. E eu falei, eu sei, varão, mas você anotando lá, não preciso nem saber. Não, mas o pastor falou que tem que dar um envelope para todo mundo. Eu disse, eu sei, varão, mas não precisa não, sabe por quê? Eu sei da minha responsabilidade diante de Deus. Eu sei o que Deus me chamou para fazer e sei o que é ser fiel a Ele naquilo que Ele nos dá. Então, querido, tira essa avareza do coração, porque quando você deita no altar, você não está deitando na mão de homem, você está ofertando a Deus, e Deus se responsabiliza pela tua oferta. Que governe bem a sua própria casa. Aí o texto diz, tu não governa bem a tua casa, como é que você vai governar a casa de Deus? Eu disse que o caldo era mais grosso, mas é o texto, não tem nada a ver com isso. É o texto. Irmãos, aí ele diz assim, que tenha bom testemunho dos de fora. Como é que os seus vizinhos te vê lá? Como é que os vizinhos olham para nós? O crente chato, briguento. É isso que nós precisamos entender. Quando Paulo escreve a Tito, ele fala as mesmas coisas. Se você ler Tito 1, do 6 ao 9, ele vai dizer assim, ele precisa ser irrepreensível, marido de uma só mulher, filhos crentes e não insubordinado, não dominador, não irascível, não dado ao vinho, não violento, que não obtenha gasto desonesto, hospitaleiro, amigo do bem, justo, sóbrio, piedoso, disciplinado, que seja apegado à palavra, para encorajar os crentes e refutar os que contradizem a palavra. Sabe o que ele está dizendo? Obreiro, você está pronto. Nós precisamos estar pronto. Queridos, os conselhos de Paulo envolvem a todos, porque talvez você leu a primeira parte e diz assim, mas isso é para quem é bispo, isso é para quem é presbítero. Não, ele fala para os diáconos, do verso 1 Timóteo 3, do 8 a 12. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho e nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé com consciência limpa. Deve ser primeiramente experimentado e depois, se não houver nada contra eles, que atue como diáconos. Aí ele diz, as mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Você percebeu a ênfase nesse negócio de uma só mulher? Paulo tinha que dizer assim, gente, é uma só mulher. Governe bem a sua casa. Então qual é o segundo conselho? A postura e as qualificações que um obreiro precisa ter. Irmãos, nós precisamos nos enquadrar nisso. Precisamos. É fácil, pastor? Não. Mas você precisa lutar. Quantas das vezes, irmão, tem uma coisa aqui, eu até falo para minha esposa, é prova, irmão, 2 eventos que a gente pega para fazer que só Jesus na causa. Encontro de casais e o ministério infantil. Eu já falei para a irmã Cláudia, eu disse assim, eu não vou ministrar mais encontro de casal não, misericórdia. Parece que quando vem a agenda de encontro de casal, parece que o inferno inteiro se levanta. Até ficar bicudo um com o outro a gente fica. A luta é grande. Vem um levante, aí quando a gente começa a coisa assim, eu falo assim, já sei.
É o encontro de casal que tem esse final de semana. A gente se acerta, a gente se endireita. E outro dia eu falei para ela assim, eu falei, Cláudia, eu não, fala a verdade para você. Eu não gosto de ministrar encontro de casal não, porque o negócio parece que é carregado. Ela chegou para mim e disse assim, filho, pode pregar. Fale tudo e não se preocupe, porque você tem dado um bom testemunho dentro de casa. Ô irmão, dura coisa é você estar pregando e a tua esposa chorando, mas não é se alegrando, chorando de raiva. Eu louvo a Deus, porque quando eu prego, a minha esposa ainda sente a presença de Deus. Eu louvo a Deus porque, e eu não falo isso por meritocracia, mas eu falo isso rendendo toda a honra e toda a graça a Deus, de poder sair de um trabalho e dentro do carro ouvir os meus filhos dizendo assim, pai, hoje Deus falou comigo, meu Deus, pai, como a palavra foi forte, pai, como Deus usou o Senhor para falar comigo, foi tudo aquilo que eu estava falando em oração. Então lembre disso, teu bom testemunho começa dentro da tua casa. Não adianta, irmão, Noé pregou para todo mundo, ninguém quis entrar na arca. Mas na hora que estava pronto, se você ler o texto assim, Noé, os seus filhos, a esposa e as esposas dos seus filhos. A logística é interessante, porque tem o Noé na frente, os filhos e a esposa. Por quê? Porque o esposo está na frente, os filhos estão no meio e a esposa está atrás. Se os filhos quisessem sair para um outro caminho, a esposa dizia assim, não, segue o pai. O pai sabe para onde está indo, o pai sabe o que está fazendo. E as noras? As noras seguiam a sogra. Devia ser uma boa sogra, sim ou não? Porque se não fosse uma boa sogra, como é que as noras iam seguir? Deus tem misericórdia, né, irmão? Nós vamos chegar na sogra hoje também. Nós vamos chegar nas irmãs. A Bíblia é linda, irmão. Nós temos que dar testemunho. Mas qual que é o terceiro conselho? Terceiro conselho que Paulo dá a este jovem pastor. Cuidado com a palavra e a sã doutrina. Paulo precisava orientar a Timóteo, dizendo a ele, cuidado com a palavra e a sã doutrina. 1 Timóteo 4, do 1 ao 7. Olha aqui que ele diz. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbe o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Aí ele diz para Timóteo, se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Aí ele diz, rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas e exercite-as na piedade. Irmão, sabe o que Paulo está dizendo para Timóteo? Cuidado com a palavra e com a sã doutrina, porque nos últimos dias vai vir um monte de gente ensinando um monte de besteira. Aliás, irmão, com todo respeito, depois da internet e um celular com câmera, qualquer um tem voz. E o que é pior, tem gente que assiste e vem para a igreja dizendo assim, descobri algo. Irmão, tem cada história que às vezes chega, os irmãos chegam assim, pastor Anderson, olha o que eu vi, é verdade? Eu falo assim, irmão, se você acreditar em tudo aquilo que você vê no TikTok, se você acreditar em tudo aquilo que você... Não, querido, você precisa estar afirmado na palavra. Qual é o problema de muita gente? Que tem deixado de lado o ensino da palavra.
Obreiros que não têm se preocupado em ter uma vida com a Bíblia. Ou seja, irmão, ele nem lê a Bíblia. Se tu é um obreiro, tu precisa ler a Bíblia, irmão. Precisa estudar a palavra. Por quê? Porque nos últimos dias surgirão homens com falsos ensinos. E se for possível, enganaria até os escolhidos. Então qual é a preocupação de um líder, de um obreiro? Você precisa estar firmado na palavra, zelando pela sã doutrina. Quando eu falo sã doutrina, eu não estou falando de usos e costumes, irmão. Há uma grande lacuna entre o que é doutrina e o que é costume. Doutrina, ela é doutrina em qualquer parte do globo. O costume é local. A doutrina é eterna, o costume é temporário. Coisas que eram costume antes, hoje já não é. Agora a doutrina não, ela permanece, a doutrina bíblica. Nós precisamos entender uma coisa. Paulo ensina a Timóteo que tem coisas que são importantes, mas tem coisa que é prioridade. Sabe qual é o nosso problema? Nós estamos invertendo valores. Cuidado, irmão, para não sacrificar o que é prioridade em nome do urgente. E a palavra prioridade, ela não cabe no plural. Não existe prioridades. Não. Prioridade é o primeiro. Os outros são importantes. Prioridade é o primeiro. Paulo vai ensinar a Timóteo dizendo assim: olha, tenha a palavra de Deus como prioridade. É engraçado porque, e eu louvo a Deus pela vida do pastor Tiago, dos pastores, o zelo e a preocupação com a palavra. O pastor Tiago falou para mim: pastor, eu vou cantar menos para dar mais tempo para o senhor, mas eu vou pregar em lugares, irmão, que canta-se uns 30 hinos, irmão, e tem 15 minutos para a palavra. E aí tem uma hora que eu pergunto assim: irmão, até que hora eu posso ir? Quando você assume o microfone de um culto que começou às 7 e é 15 para as 10, não te passaram ainda para pregar, e eu fico pensando assim: que hora que eu vou pregar, Jesus? Então quando eu assumo, eu falo assim: até que horas eu posso ir? E às vezes a gente fala assim: Jesus, o que eu faço? E você começa a pregar, e são congressos, igrejas convidadas, aí o pessoal começa a se levantar, porque a perua já está vindo buscar. Aí a perua veio buscar a igreja A, a perua veio buscar a igreja B, e quase que dá aquela vontade de dizer assim: gente, o último que ficar apaga a luz, que eu estou indo também. Nós temos que ter como prioridade a palavra. Queridos, nós desprezamos o que é primário para socorrer aquilo que é secundário. Olha aqui que Paulo diz para Timóteo, no mesmo capítulo 4, do verso 8 a 11. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalharmos e lutarmos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine estas coisas. Paulo está dizendo: coloque prioridade naquilo que é as coisas de Deus. Irmãos, Paulo não está falando que o exercício físico não presta. Ele está dizendo que às vezes a gente está se preocupando com uma coisa e está desprezando aquilo que de fato é prioridade. Então cuidado, porque nós precisamos ter zelo por aquilo que realmente importa. Se você olhar o verso 12 ao 16, no capítulo 4, ele diz assim, ó: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis. Exemplo no quê? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Aí ele diz o quê? Verso 13: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura e à exortação e ao ensino. Paulo está dizendo assim: enquanto eu estiver fora, taca a Bíblia no povo. Enquanto eu não chegar e ensino o povo,
Cuidado com a palavra. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Nós precisamos ter zelo pela palavra. Você ensine a palavra aos seus filhos. Eduque os seus filhos pela palavra. Se você não ensinar, quem é que vai ensinar? Se eu não ensinar, quem é que vai ensinar? Vamos fazer uma matemática aqui. No modelo PEI agora das escolas, os nossos filhos muitas das vezes ficam das 7 da manhã até as 4 da tarde, 5 horas da tarde. Isso aí vamos colocar numa semana, semanal, 45 horas por semana. Eles ficam na mão de professores que muitas das vezes, eu não quero generalizar, que professores que estão o tempo todo dizendo para eles que Deus não existe e que a Bíblia não tem nenhum valor. 45 horas semanais. Aí você vem para o culto, às vezes, uma vez na semana ou 2 vezes. E quando você vem, você acha que a igreja e a tia da escolinha tem que ensinar tudo para o seu filho sobre a Bíblia. E quando o seu filho chega em casa, você diz para ele assim: você não aprendeu nada? Essa tia está muito fraca. Eu não estou tirando a responsabilidade da tia, mas irmão, o que uma tia consegue fazer num domingo, em 30 minutos, na escolinha? Agora, um professor, das 9, das 7, às 4 horas da tarde, você ainda crê na Bíblia? A Bíblia é antiga. A Bíblia não deve mais seguir a Bíblia. Não, a pauta nossa agora é essa. Olha, você é livre para fazer o que você quiser. Não, seus pais são antigos, seus pais não sabem o que estão falando. Irmão, ensine a palavra. Ensine. Graças a Deus, eu tenho experiência dos meus chegando em casa e dizendo assim: professor, está maluco? Olha o que ele falou. A pequenininha já chegou em casa revoltada, dizendo: não, a professora estava falando lá disso, daquilo. Não é assim não. E eles são radicais, né? A irmã Cláudia já teve que ir na escola falar com a professora, porque uma das minhas filhas destruiu a imaginação da outra, que quando falou foi Papai Noel? O Papai Noel, e ela deixa de dizer assim: não, Papai Noel não existe não, é o seu pai. Aí a criança começou a chorar. Aí a professora chamou lá, a Cláudia foi lá, e a professora falou assim: deixa eu te fazer uma pergunta, vocês são cristãos? Aí a Cláudia disse: somos. Não, porque aconteceu um episódiozinho aqui, mas a sua filha deu uma lição lá para a menina lá, e falando da Bíblia, falando isso, que o Papai Noel não existia. Eu lembro de um episódio lindo. Recebemos uma folha, trabalho escolar, com a seguinte questão: responda o que é a Páscoa para a sua família. Pronto, a irmã Cláudia pegou as 2 folhas e disse assim: deixa comigo. Eu disse: pronto, meu Deus, parecia um TCC. Ela começou a falar da Páscoa desde o Egito, irmão. Desde quando Deus falou da Páscoa do Egito, falou da transição, da Páscoa, da ceia do Senhor, a morte de Cristo, ressurreição, e entregou para a professora. Ela disse: é a oportunidade que a gente tem de falar o que é a verdadeira Páscoa. Mas eu fico preocupado, porque eu vejo uns obreiros que na Páscoa ele nem fala de Jesus. Aí ele pinta as patinhas de coelho no chão, esconde os ovinhos de chocolate e diz assim: hoje papai vai te ajudar a achar. Irmão, isso nada tem a ver com a Páscoa. A Páscoa é morte e ressurreição de Cristo. Ensine a palavra. Pastor, mas vocês não comem ovo de chocolate lá? Come, mas lá é ovo de chocolate, não é ovo de Páscoa, porque a Páscoa tem a ver com Jesus Cristo. Não é ser ignorante, irmãos, é simplesmente nós ensinarmos a palavra. E eu lembro que Cláudia sempre usou esse artifício. Tinha os ovos de chocolate, nós sempre compramos, mas dizia assim: antes de vocês ganharem, eu quero que vocês me contem a história da Páscoa. O que é a Páscoa? E eles doidos para comer o chocolate, irmão, vinha desde Moisés lá e vinha falando. E hoje representa quem? Representa Jesus. Agora sim, pode pegar o ovo. Talvez parece ser grosseiro,
mas o mundo tenta tirar o foco daquilo que é a palavra de Deus. Aí Paulo está dizendo para Timóteo: nos últimos dias surgirão homens com falsos ensinos, mas você se dedique à palavra, não abra mão. Qual é então um quarto conselho de Paulo a Timóteo? Paulo vai dar um quarto conselho. Qual é o quarto conselho? Cuidado com os relacionamentos interpessoais. Ele é um obreiro, então ele precisa se dedicar à oração, ele precisa ter uma postura, ele precisa ter cuidado com a palavra e o zelo da sã doutrina, mas ele também precisa ter cuidado com os relacionamentos interpessoais. Irmãos, há quem diga que é mais fácil lidar com bicho do que lidar com gente, é ou não é? Já ouviu alguém falar isso? Tem gente que tem lá suas galinhas, seus cachorros, seus cavalos e tal, e aí você pergunta para ele: e aí, como que você... Vou dizer uma coisa para você: é melhor lidar com os bichos do que lidar com gente. Mas, obreiro, você vai ter que lidar com gente todo dia. Todo dia. Você vai ter que lidar com pessoas todo dia. E eu acho lindo, porque a maneira que Paulo escreve para Timóteo é dando instrução como é que ele deve se portar nos relacionamentos interpessoais. Você sabia que tem muitos obreiros que não prosperam e não frutificam no seu ministério porque não sabem lidar com gente, não sabem lidar com pessoas? É interessante porque eu lembro de uma situação. A gente dirigia um trabalho e eu tinha convidado um pregador. E aí eu disse para esse pregador o endereço, o horário do culto, era um pastor amigo. E de repente esse pregador chegou no culto, eu recebi, ele sentou ao meu lado. Falei: deu certo? Conseguiu achar? Disse: deu, varão. Mas é quase que eu apanho ali na porta ali. Falei: do quê? Sou um obreiro aqui. Falei: sério? Ele falou: é, porque quando eu ia parar numa porta ali, eu não sabia que era garagem, quando eu ia encostar, o obreiro gritou: oh, pode parar aí não, tá doido? Pode sair daí. Pode sair daí. Você para aí, depois o vizinho vem brigar com nós. Ele disse: tá bom, irmão, desculpa, eu não sabia. Aí na hora que ele falou para mim, disse: ah, já sei quem é. Olha aqui que Paulo ensina, capítulo 5 de 1 Timóteo, do 1 ao 8. Olha o que ele diz: não repreenda asperamente ao homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Olha o que ele está dizendo, irmãos. O homem mais velho, trata ele como se fosse seu pai. O jovem, trate ele como se fosse um irmão. A mulher mais velha, respeite ela como se fosse sua mãe. As moças, cuidado, Timóteo, vigia, trata ela como se fosse sua irmã, com toda a pureza. O que Paulo está dizendo para ele? Cuidado para você não cair, cuidado para você não se bagunçar. Deixa eu te contar uma experiência. Uma vez 2 irmãos idosos vieram fazer uma reclamação, conversar comigo. Alguém que os liderava, era líder dos varões, e ele havia marcado um ensaio para o domingo. E o domingo os irmãos sabem como que é, domingo é corrido, o almoço sai mais tarde. E o ensaio era às 5 da tarde. Aí, esses 2 irmãos que eram idosos não foram, e tinham seus motivos. O líder deles, que era muito mais jovem, chegou para os 2 e disse assim: vocês não querem nada com Jesus mesmo não, estão fazendo hora extra na terra, vou orar para Deus recolher vocês, já que vocês não querem nada com Deus. Olha, irmão, falar para um homem que está na casa dos 70, falar para o outro que está com meia alguma coisa, dizer que você está fazendo hora extra na terra, e que vai orar para Deus te recolher. Irmão, esses homens chegaram para mim e disseram assim: pastor Andes, deixa eu falar uma coisa para o senhor.
o meu filho, eu tenho filhos casados, nunca falaram assim comigo. E outra, eu não vim no ensaio, porque eu recebi a visita dos meus filhos com a minha nora, nós almoçamos e eu fiquei ali à tarde com eles. Nem sequer chegou para mim e perguntou se houve algum obstáculo, já chegou dizendo para mim que ia orar para Deus me recolher. E falaram assim: a partir de hoje eu não estou mais no grupo. Irmãos, esse líder não teve sabedoria. Se ele tivesse lido isso aqui, Paulo está dizendo assim: ao homem idoso, trate ele como fosse seu pai. Quem é que chega para o pai e diz assim: pai, vou orar para Deus recolher o senhor? Se tu ora, nós vamos orar por você, irmão. Se tu está orando pelo teu pai, nós vamos, chamar uns 2 obreiros grandão, colocar a mão na sua cabeça aí. Irmãos, olha o que ele está dizendo, e ele continua, trate, verso 3, trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiramente a colocar sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Ele está dizendo: irmãos, é você que tem que cuidar do seu pai e da sua mãe. Para de ficar jogando a conta nas costas da igreja, você não honra nem seu pai e sua mãe. Olha como que a coisa é séria. Está dizendo assim: se você não aprende a honrar o seu pai e sua mãe, retribuindo tudo aquilo que ele fez por você, como é que você quer ser um obreiro? Como é que você quer servir na obra do Senhor? Aí ele continua dizendo, aí o verso 7, para nós corremos, ele diz assim, ordene essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Verso 8, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente os da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Eu quero fazer a obra aqui dentro, pastor, mas não honro nem a minha casa. Eu disse que o caldo ia ser um pouquinho mais grosso, mas eu só estou lendo o texto. Como é que eu posso, irmão, querer fazer tanta coisa se eu não aprendo nem honrar a minha casa? Então ele está nos ensinando, cuidado com os relacionamentos interpessoais. Olha o que ele escreve para Tito, Tito 2, do verso 1 ao 6. Olha o que ele está falando para Tito, ainda com os relacionamentos interpessoais. Tito 2, do verso 1 ao 6. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito e sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Aí ele diz: semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, e a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Aí ele diz: assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem os seus maridos e seus filhos. Sabe que a mais nova tem que aprender com quem é mais velha. E a mais nova vai aprender com quem é mais velha aprender o quê? A amar seus maridos e aos seus filhos. Mas parece que a coisa está complicada. As mais velhas dizem assim: você é bobo, larga esse aí. Está errado. A Bíblia ensina que as mais velhas precisam ensinar as mais jovens. É interessante porque às vezes, irmãos, um exemplo que você dá como mulher sábia pode salvar toda uma casa, todo um lar. Então olha aqui que ele está dizendo: você seja sábia, você seja sábio a ponto de ensinar a outros. Esse é o desafio de ser um obreiro. As mais velhas precisam ensinar as mais jovens. E aí ele vai dizer assim, a serem, olha o que ela vai dizer: a serem, amarem os seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas aos seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma sorte,
encoraje os jovens a serem prudentes, ou seja, o exemplo começa com a nossa vida, obreiro. Sabia disso, que o exemplo começa com a nossa vida? Então, cuidado com os relacionamentos interpessoais. Como é que você lida com as pessoas? Como é que você trata a cada um? Paulo vai ensinar a Timóteo que a gente precisa aprender a honrar a liderança. Você sabia que tem obreiro que não honra a liderança? Tem obreiro que não respeita a liderança? Olha o que ele vai dizer no capítulo 5, no 17 ao 19. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Não aceite acusação contra um presbítero, se não for apoiado por 2 ou 3 testemunhas. Tem gente que nem sabe das coisas, pega o assunto e fulano de tal, não, honre ele, porque ele é digno de dupla honra, e não aceite acusação, se não vir acompanhado de 2 ou 3 testemunhas. É interessante porque a língua, lá Tiago escreve que a língua é um problema sério, é ou não é? A língua é um problema sério. O que nós precisamos entender é que, queridos, tem coisa que você ouviu falar, mas você não tem certeza. E se você não tem certeza, não passe adiante. É as 3 peneiras da sabedoria. Não sei se você já ouviu falar das 3 peneiras da sabedoria, mas é atribuída a Sócrates. Diz que um certo sábio estava e um dos seus discípulos veio correndo e disse assim: mestre, eu preciso lhe contar algo que eu descobri. E o mestre olhou para ele e disse para ele assim: mas você já passou pela lição das 3 peneiras da sabedoria? E ele disse: mestre, ainda não. E o mestre olhou para ele e disse assim: então antes de você me contar, eu quero passar a lição das 3 peneiras. Primeira peneira: você realmente tem certeza que é verdade aquilo que você vai me falar? E ele disse assim: não, só me contaram. Passou pela primeira peneira, a peneira da verdade. Ele não tinha certeza. A segunda peneira, a peneira da bondade. O mestre perguntou: se fosse de você, o que você vai me contar, você gostaria que alguém estivesse contando? E o discípulo disse assim: não, se fosse de mim eu não queria. Passou pela peneira da bondade. Terceira peneira, peneira da utilidade. Isso que você vai me contar, realmente é necessário? Não, eu só queria te contar. Passou pela terceira peneira. O mestre olhou para ele e disse assim: então faz uma coisa, não me conte. Cuidado, porque você pode estar indo além daquilo que na verdade você não tem certeza. Não aceite acusação contra uma liderança, se não vai acompanhada de 2 ou 3 testemunhas. Aliás, irmão, eu costumo dizer uma coisa: a gente já tem prova demais em casa para pegar a prova dos outros, levar para dentro de casa. Vigia. Quando alguém chegar para você assim: você está sabendo, diz assim, vamos orar? Chama o fofoqueiro para orar para você ver. Ele nunca mais vai te procurar para contar. É só você chamar o fofoqueiro para orar. Porque o fofoqueiro, ele precisa de alguém para ouvir. Ele chega com um ar de espiritualidade. Eu estou só te contando para nós orar. Só que ele conta para todo mundo para orar, só não ora. Então, se ele chegar e falar assim: não conta não, vamos orar agora. Deus, eu não sei, mas tu sabes. Deus, e se não for verdade, fulmina aquele que está inventando essa história. Acabou. Nunca mais o fofoqueiro te procura. Queridos, um 5º conselho, deixa eu correr ali. 5º conselho a este jovem pastor. Qual é o 5º conselho?
valorize a sua história. Ei, valorize a sua história. A gente dá um salto da primeira epístola e olha para a segunda epístola. Por quê? Paulo, sentindo que a sua partida se aproximava, escreve uma segunda carta para Timóteo. Paulo sabe que os seus dias estão se findando. E aí Paulo, ele começa a escrever para Timóteo orientando. E qual é a orientação que nós temos da parte de Paulo para Timóteo? Qual é o quinto conselho? Valorize a sua história. Olha o que ele diz, 2 Timóteo 1,5. Lembro-me da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou certo que também habita em você. Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo. Valoriza a tua história. Você tem uma história, tem um legado que primeiro começou com a tua avó, passou pela tua mãe, e agora eu tenho certeza que está sobre você. Sabe o que nós precisamos entender, irmãos? Infelizmente tem muita gente que está desprezando a sua história. Para eu estar aqui, muita gente derramou lágrimas. Para você estar aqui, hoje nós já estamos numa igreja linda, numa igreja bonita, mas teve alguém que começou lá num salãozinho, teve alguém que começou numa garagem e orou por mim, orou por você. Então não despreze a tua história, valorize a sua história. Paulo está dizendo, primeiro começou com a sua avó, passou pela sua mãe, e eu tenho certeza que habita em você. Ei, não jogue fora o que você aprendeu com seu pai. Não jogue fora o que você aprendeu com a sua mãe. Sabe qual é o problema? Ou a gente é reacionário demais, ou é revolucionário. Como assim? A gente precisa ser equilibrado. Tem gente que quer desprezar tudo aquilo que viveu. Não, vou começar algo novo, é revolucionário demais. E tem gente que não quer viver nada novo. Não, você tem que ser equilibrado. Eu tenho uma história. Agora Deus está me dando a oportunidade de viver algo novo, mas eu não desprezo aquilo que eu vivi. Sexto conselho, para nós não tomarmos tempo: busque referenciais que são espirituais. Busque referenciais que são espirituais. 2 Timóteo 3, o 14 ao 17. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha o que ele diz. Você sabe o que aprendeu e de quem aprendeu. Qual é o conselho para Timóteo? Busque referenciais que são espirituais. Irmãos, com quem você se relaciona? Quem que é referencial para você? Nós vivemos na era, e a era que a gente vive, uma das profissões que está sendo mais conceituada é a tal do influencer. O que você é? Eu sou influencer. Eu sou influencer. Tá, legal. As pessoas se gabam por ter milhões de seguidores. Todos os dias ele posta um vídeo e ele fala algo e ele está fazendo seguidores. A pergunta que eu faço a você é: quem você segue? O que essa pessoa te acrescenta espiritualmente? Olha o que Paulo está dizendo. Permaneça naquilo que você aprendeu e de quem você aprendeu. Por quê? Porque desde a infância você aprendeu as sagradas letras. Você sabe o que Paulo está dizendo para ele? Meu filho, quando você era criança, você aprendeu com a sua avó, aprendeu com a sua mãe. Agora você está aprendendo comigo. Irmãos, o problema nosso é esse. Às vezes você gasta tempo demais seguindo alguém que não te acrescenta nada à tua vida espiritual. Mas eu gosto de ouvir o que o fulano fala. Te eleva espiritualmente?
te faz crescer na fé, te faz amadurecer. John Maxwell, uma das maiores autoridades em liderança, ele usa uma frase dizendo: liderança nunca é neutra. Ou você é uma bênção, ou você é maldição. Ou você é um facilitador, ou é uma pedra de tropeço. Quem é que você segue nas redes sociais? De quem que você lê os livros? Irmãos, busque referenciais espirituais, busque líderes, pessoas que vão te acrescentar a sua fé. Paulo está aprendendo, Timóteo está aprendendo com Paulo. É interessante porque nós precisamos de referenciais espirituais. Nós vivemos numa época que as pessoas estão seguindo pessoas que nada têm a acrescentar. Irmãos, tem uma música mundana, secular, que diz assim: meus heróis morreram de overdose. Um refrão dela: meus heróis morreram de overdose. E eu fico pensando, meus heróis morreram de overdose. Esse cantor, lançaram o filme da vida dele, foi para o cinema, e as pessoas vão lá assistir, vendo ele se prostituir, usando droga, tal. E aí a gente fica pensando, sério? E ele cantando, os meus heróis morreram de overdose. E eu vou dizer para você, os nossos heróis combateram o bom combate, acabaram a carreira, mas guardaram a fé. E eu queria pensar com você num sétimo e último conselho, por conta das horas. Qual que é o sétimo e último conselho de Paulo? Reavive o dom de Deus que há em você. Sétimo conselho: reavives o dom de Deus que há em você. 2 Timóteo 1, capítulo 1, verso 6. Olha o que ele diz, 2 Timóteo capítulo 1, verso 6. Por essa razão torno a lembrar que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Irmãos, reavivar significa reacender, reatiçar. Quando Paulo está dizendo assim, mantenha viva, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, se for preciso, a ideia ali no grego é como você pegar você não tem no churrasco, você começa a abanar para o fogo começar a aquecer. Paulo está dizendo assim, se for preciso, abana essa brasa, mas não deixe essa chama se apagar. Todos os obreiros precisamos entender uma coisa, irmãos, não deixe a chama apagar. Vão vir dias que vão dar vontade de você parar, vão vir dias que vão dar vontade de você desistir, mas sabe qual é a mensagem de Deus para a tua vida hoje? Não deixe essa chama se apagar. Aí Paulo diz assim no verso 7 de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Sabe o que ele está dizendo? Deus não te chamou como um covarde. Deus não te chamou como um covarde. Não deixe a chama apagar. Vão vir dias que vai dar vontade de parar. Vão vir dias que vai dar vontade de desistir. Mas aprenda com Paulo, quando ele encerra dizendo assim: combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Queridos, eu não tenho mais tempo. Que Deus te abençoe, que você leia. Eu teria muitos textos aqui, mas a hora passa muito rápido. E eu sei que você está com medo da chuva, então eu vou parar. Brincadeira, meu horário já deu. Que Deus em Cristo te abençoe e que você guarde esses conselhos na tábua do teu coração. Que Deus abençoe. Aplauda o Senhor que Ele merece. Obrigado, pastor.